Olha aqui, professor Beto, mais uma vez com vocês, numa aula de história. Espera aí, eu queria fazer uma pergunta. Vocês estão gostando da aula de história? E aí, tá tranquilo? Tá tranquilo? Até parar aqui, olhar para vocês, analisar. E aí? Alguns alunos estão entrando em contato aí via chat conosco, os professores mandam as perguntas, as dúvidas, e a gente tira as dúvidas, eles passam para os alunos. Muitas vezes, às vezes eu gravo algum videozinho rápido no meu celular, mando para aquele aluno que está com a dúvida, e é assim que funciona a mediação, tá? Vocês estão aí, nós estamos aqui, mas nós somos um corpo só, tá bom? Agora eu inicio a nossa aula, vem aqui comigo rapidinho, vem aqui comigo rapidinho, porque eu inicio nossa aula fazendo a pergunta para você. Aproxima aqui de mim, diretor. Isso. Você é católico? Você é evangélico? Protestante, pentecostal? Neopentecostal? Você sabe em que momento houve essa divisão? Nossa religião, ela inicia como uma religião cristã. Depois nós temos a fundação da Igreja Católica. E de que momento as igrejas protestantes, como são chamadas inicialmente, começam? Que momento da história inicia esse processo chamado protestantismo? Hein? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Na tela para vocês. Porque na aula de hoje, a aula de número 20, nós iremos trabalhar sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Iremos ver como era que está essa reforma luterana, Martinho Lutero, a reforma de calvinista e anglicana, a reação da Igreja Católica contra o avanço do protestantismo, que vai ser chamado de Contra-Reforma Católica, o Concílio de Trento e a Ordem dos Jesuítas, nós vamos ver a Companhia de Jesus sendo criada, e o retorno do Tribunal do Santo Ofício. Aqui o Tribunal do Santo Ofício para combater essa heresia, para combater esse expansionismo do protestantismo. E a gente já começa com essa figura aí. Aluno, você sabe quem é essa figura aí? E o que ela representa? O que ela representa? Quem é essa figura e o que ela representa? Os alunos sabem quem é? Quem são? O que é essa figura aí? O que ela representa? E aí? Tá? Primeiramente, colocar aqui um martelo, daqui é um martelo meio cruel, né? E colocaram esse texto. Isso aqui é Martinho Lutero, representando ele pregando as 95 teses em frente à catedral, onde ele estava protestando contra a Igreja Católica. E aí nós vamos ver alguns outros protestos que são feitos. E desses protestos que vão surgir daí, surge a Igreja Protestante. Esses protestos são feitos contra a Igreja Católica. Martinho Lutero, ele é uma figura primordial. Olha aí na tela de vocês para a gente entender melhor esse período. Nós precisamos entender porque essa nova interpretação da Bíblia, com a difusão da imprensa, Gutenberg cria a imprensa, né? E aí o professor Lorismar já fala isso para vocês na aula sobre o renascimento científico. A imprensa é um dos mecanismos criados dentro do renascimento. Com a difusão da imprensa, aumentou o número de exemplares da Bíblia aos estudiosos. Surge a vontade individual de entender as verdades divinas. Com a interpretação dos padres, nasce as diversas interpretações da doutrina cristã. Ou seja, a Bíblia é um livro sagrado, certo? A Bíblia é um livro sagrado para o cristianismo. A Bíblia ela ficava só dentro dos mosteiros. As pessoas elas não podiam ter acesso à Bíblia. Poucas pessoas tinham acesso à Bíblia. Então a interpretação bíblica era uma interpretação feita pela igreja. A igreja interpretava a Bíblia. Minha língua está travada, né? Interpretava a Bíblia. Olha aí, ó. Ah, destravou. E ninguém mais poderia fazer essa interpretação. Com o aparecimento aí da imprensa, quando começou os livros, o primeiro livro a ser impresso vai ser justamente a Bíblia. Então a Bíblia popularizou, outras pessoas tiveram acesso à Bíblia. E essas outras pessoas tiveram acesso à Bíblia, elas vão fazer as suas próprias interpretações.
E nós sabemos que a Bíblia ela tem interpretação de várias maneiras, de várias formas. Por isso que às vezes tem debate sobre determinado assunto da Bíblia, porque ela traz outras interpretações. Vai se buscar lá, vai se buscar na filosofia, nos livros antigos, nos escritos antigos, nos costumes antigos, a interpretação para que o que está escrito ali. Então as pessoas elas começaram a interpretar. Essa interpretação da Bíblia, olha aí o que vai causar aí. Ó. A igreja, tão imponente na Europa medieval, foi duramente criticada. A instituição católica estava em descompasso com a formação do seu tempo. A corrupção do alto clero era uma corrupção muito grande que se tinha naquele momento. Tá? Corrupção hoje que nós vimos em algumas igrejas, muita isso daqui. Já pensou se Lutero voltasse e visse como é que está a igreja que ele fundou? Meu Deus do céu. A ignorância religiosa dos padres comuns, os novos estudos teológicos. Então, nós temos uma nova forma de interpretar a Bíblia, uma nova forma de ver o mundo. Olha essa frase de Lutero, de Martinho Lutero. Boas obras não fazem homens bons, mas homens bons faz boas obras. Boas obras não fazem homem bom, mas homem bom faz boas obras. Lutero fala isso daí. Martinho Lutero, que ele vai nascer no século XV, morrer no século XVI, influenciado pelo pai, foi estudar direito. Olha aí, que ia ser advogado Martinho Lutero. Seu temperamento inclinava-se para a vida religiosa. Em 1505, após ter quase morrido em uma violenta tempestade, ingressou nas ordens dos augustinianos. Ou seja, ele era um monge. Lutero era um monge da ordem augustiniana. Deixa eu falar aqui. De onde vem essa ordem augustiniana? Essa ordem augustiniana, ela foi criada pelos seguidores de Santo Agostinho. Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona, além de tudo, ele era um filósofo da chamada patrística, que é a corrente filosófica da Idade Média dominada pela Igreja. Então, Lutero ele tem esse contato filosófico com Santo Agostinho. Segue aí para vocês entenderem, que vocês vão ver isso em filosofia. Quando vocês estudarem filosofia, vocês vão lembrar do professor Beto. Em 510, viajou para Roma. Regressou profundamente decepcionado com o ambiente de corrupção e avareza em que vivia o clero. Em 513, Lutero aprofundou-se nos estudos teológicos, até que começou a amadurecer as ideias para a criação de uma nova doutrina religiosa. O que seria essa nova doutrina religiosa? Nas epístolas de São Paulo encontrou a frase: o justo se salvará pela fé. Epístola de São Paulo. Professor, o que é isso daqui? Vem cá comigo. Você lê a Bíblia? Lá na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos uma figura chamada Paulo de Tarso, que é chamado pela Igreja Católica de São Paulo. E Paulo de Tarso é um dos primeiros filósofos dentro da igreja. O Paulo de Tarso, ele traz uma filosofia, e olha que Paulo de Tarso era um perseguidor de cristão, matador de cristão e tudo. Depois ele se convence ao cristianismo, e ele não é um dos 4 evangélicos, mas dentro do Novo Testamento, ele tem as epístolas de São Paulo. E o Martinho Lutero, ele vai buscar na Epístola de São Paulo e vai buscar nos escritos de Santo Agostinho a filosofia para criar uma nova religião. Uma filosofia dentro da própria Igreja Católica, ele cria para criar uma nova religião. Então, nós temos uma divisão. Olha como é o fato histórico, porque hoje você é evangélico. Os alunos que são evangélicos aí. Por que hoje nós somos católicos? Por que hoje nós somos pentecostais? Aí a coisa vai se desenrolando. Bora continuar na tela que tem muito assunto hoje, viu? A fé e não as obras. A fé e não as obras. Ou seja, não importa o que você faz, mas se você tiver fé, seria um único instrumento de salvação, graça à misericórdia divina. Lutero, em 1517, rompeu com a Igreja Católica, com o objetivo de arrecadar fundos
para a construção da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X autorizou a concessão de indulgência. Vocês sabem o que é essa palavra indulgência? Pensa aí. Aos fiéis que contribuísse financeiramente com a igreja. O Papa colocou o céu à venda. Vocês sabem o que é venda de indulgência? Vocês já ouviram falar nessa palavra indulgência? Indulgência é perdão. Imagina, você se confessar, tinha um pecado, o Papa dizia bem assim, ó, olha, para você ser perdoado diretamente para o céu, você irá contribuir aqui com a igreja. Você irá comprar o seu perdão. Tudo isso para arrecadar dinheiro naquele momento para a construção da Basílica de São Pedro. Então tinha muita venda de indulgência, venda de relíquias sagradas. O pedaço da cruz foi tão vendido, tão vendido, tão vendido nesse momento, na Idade Média, da Idade Média para a Idade Moderna, era tão vendido o pedaço da cruz que dava para construir uma cidade inteira, de tanto pedaço da cruz que foram vendidos. Manto de Jesus Cristo, roupas, espinho da coroa de Jesus Cristo eram vendidos. E era vendido um monte de coisa como sendo relíquias sagradas. E o povo comprava. Tudo isso para arrecadar. E Martinho Lutero estava vendo esse processo de corrupção, ele começa a se incomodar com isso daí. Na tela para vocês. Lutero fixou na porta da igreja Wittenberg um manifesto. Lembra daquela foto inicial? Foi lá na igreja de Wittenberg, um manifesto público, as famosas 95 teses protestando contra a atitude do Papa. A longa discussão entre Lutero e as autoridades católicas terminou com uma excomunhão de Lutero em 1520. O que é excomungado? A Igreja Católica basicamente proibiu Lutero de assistir missa, de se confessar, de comungar. Ele foi excomungado, ele foi colocado de lado. Em protesto, mais uma vez em protesto, Lutero queimou a bula papal em plena praça pública que o condenava. Pegou a bula papal e vou queimar aqui. Mas, em 1529, nós estamos aqui em 1520, 9 anos depois, em 1529, príncipes alemães também protestaram contra as medidas que impediram cada estado de adotar sua própria religião. Foi a partir desse protesto dos príncipes que se espalhou o nome protestante para designar os cristãos não católicos. Meus queridos, nós temos uma nova religião. Alguns príncipes, eles eram ligados... lembrando que, principalmente ali na Itália, as cidades elas eram independentes, eram cidades-estados, basicamente assim. Cada uma era independente da outra. Nós estamos saindo aí da Idade Média, desse poder fragmentado da Idade Média. E aí, cada príncipe ali, tudo, ele começa a protestar. Cada país queria adotar sua própria religião. Mas também, se não fosse uma classe social que estava sendo colocada de lado, tanto pela igreja quanto pela monarquia, a chamada burguesia, aquela classe social emergente, o protestantismo também não teria dado certo, porque é através do apoio da burguesia mercantil que vai estar surgindo que o protestantismo ele vai criar força para enfrentar a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica dizia que a burguesia, por estar tendo lucro, ela estava pecando. Ainda utilizava a parábola do camelo. É mais fácil um camelo entrar no fuso de uma agulha, ou seja, no buraco de uma agulha, de que um rico entrar no reino dos céus. A igreja falava isso. Aí o protestantismo ele chega com a parábola do talento. A parábola do talento é aquela que o Senhor deu talentos iguais para os seus servos. Um gastou tudo, o outro enterrou o talento com medo de gastar e devolveu a mesma quantidade de talento. O outro aplicou o talento e teve lucro e devolveu o dobro dos talentos. Aí o Senhor elogiou aquele que tinha dado lucro em seus talentos. Aí a burguesia ela vai pegar essa parábola para fundamentar também a sua luta, junto com o protestantismo.
Percebam vocês essa mudança? Mudança de concepção. Mas será que o protestantismo ele só aconteceu lá na Alemanha, lá com Martinho Lutero? Existiam outros movimentos protestantistas? Existiam outras separações da igreja? Vamos ver isso aí na tela para vocês. Porque agora nós iremos ver a reforma calvinista e anglicana. John Calvino, tá? E o reizão aqui, ó. O reizão Henrique aí fazendo também essa separação. Porque não só Lutero estava insatisfeito com a igreja, outras pessoas vão entrar nessa onda. Eu quero lembrar vocês que John Calvino, ele é um pouco diferente de Lutero, tanto é que John Calvino, ele cria um estado teocrático aonde ele está. E aqui também, o objetivo do rei da Inglaterra também era outro. O rei da Inglaterra queria casar com Ana Bolena, que era sua amante. E a igreja não permitia. Então ele vai começar a se separar da igreja para poder casar novamente. Só que depois acaba que ele mata Ana Bolena, manda matar Ana Bolena porque há rumores que ela tinha traído ele. Aí ele manda matar Ana Bolena. Na tela para vocês, porque para a gente entender essa reforma calvinista. John Calvino, 1509 a 1564, vivendo no século XVI, nasceu em Noyon, na França, país em que estudou teologia e direito. Em 1534, acabou fugindo para a Suíça, onde o movimento reformista já se desenvolvia sob a liderança de Ulrich Zwinglio. Olha esse nome difícil, né? Ulrich Zwinglio. Ulrich Zwinglio, já lá na Suíça, ele já liderava esse movimento da reforma protestante. John Calvino vê aquilo dali, se interessa por aquilo dali. Aí em 1536, ó, nós estamos aí em 1534, 2 anos depois que ele chega na Suíça, Calvino vai publicar sua principal obra, Instituição da Religião Cristã, na qual afirmava que o ser humano estava predestinado a merecer o céu e o inferno. Ele entra dentro da filosofia da predestinação, que o ser humano ele já nascia predestinado. Era a concepção de John Calvino. Lembra que essa concepção é diferente da de Lutero. Lutero diz que a salvação é pela fé. Calvino disse que a salvação é pela predestinação. Deus tinha elegido algumas pessoas para serem salvas, enquanto outras seriam condenadas à maldição eterna. Então, ele já dizia isso, olha, umas vão ser salvas e outras vão para a maldição eterna. Em 1541 a 1560, Calvino foi governador absoluto da cidade suíça de Genebra, que ficou submetida ao governo teocrático. Lembra que eu falei para vocês? Era um governo controlado pela religião, com todos os princípios religiosos e políticos ligados à religião. Então, Calvino ele vai ser mais radical do que o próprio Lutero. Ele cria um governo teocrático. A população era controlada por severa vigilância moral calvinista. Condenava o jogo, condenava o culto de imagem que tinha dentro da Igreja Católica, condenava a dança, você não podia dançar, condenava o batismo de criança, olha aí de onde surge a teoria que criança não pode ser batizada, só através de adulto. Com o nome não bíblico, então as crianças não podiam ser também batizadas se não fosse com o nome bíblico. Condenava o uso de joias. Quem descobrisse era duramente punido e condenado à morte. Eu quero lembrar vocês, olha aqui, ó. Vem aqui comigo. A gente fala que a Igreja Católica matou muitas pessoas na Inquisição, mas o protestantismo também matou muita gente. Para ele afirmar o seu protestantismo, ele cometeu muito genocídio. Várias pessoas que não queriam se tornar protestantes também foram mortas nesse momento. Então, todas as religiões, elas mataram em nome de Cristo. Volta aí na tela para vocês. A prosperidade econômica
e a riqueza material foram interpretadas pelos seguidores de Calvino como sinal de salvação e predestinação. Ou seja, os ricos vão se salvar, os pobres já o era, tá? Não vão se salvar, porque se a riqueza material e econômica, a prosperidade econômica era uma predestinação, o pobre não foi predestinado. Então, se ele não consegue alcançar... Gente, a classe social que mais gostou disso daqui foi a burguesia. É por isso que a reforma protestante ela tanto cresceu, porque a burguesia ela se sentiu, a partir deste momento, representada pelo protestantismo. E na Inglaterra? Na Inglaterra nós temos a reforma anglicana. Dom Henrique, lembra, eu falei ainda agora? Dom Henrique VIII, rei da Inglaterra, era fiel aliado do Papa, recebendo, por isso, o título de defensor da fé. Aliado do Papa, Dom Henrique. Papa católico. Ele era o defensor da fé. Uma série de questões políticas e econômicas levou a romper com a Igreja Católica e fundar a Igreja Anglicana. Nós temos questões pessoais também aí. Nós temos questões de terra da Igreja Católica. Quando ele funda a Igreja Anglicana, ele se torna o grande líder da Igreja Anglicana, ele vai pegar toda a riqueza que a Igreja tinha, vai pegar para si. Então, era bem vantajoso para ele fundar a Igreja Anglicana. O rei percebeu que era preciso reduzir a influência do Papa dentro da Inglaterra. A burguesia, que era essa classe social emergente que não era nobre, não fazia parte da nobreza, a burguesia interessava em se apossar das terras e bens da igreja. Passou a apoiar o rei. Pessoal, tudo tem um jogo de interesse. Tudo tem um jogo de interesse. A Idade Média, nós vamos passar por um período de transição. Nós temos o feudalismo na Idade Média, os senhores feudais se tornam membros da nobreza. Só que ao redor dos feudos começam, quando o professor Lodismar trabalhou sobre renascimento urbano, começam a surgir os burgos, as cidades. Os burgos fazem derivar uma classe social chamada burguesia, que eram comerciantes. Esse comerciante começa a vender uma agulha, daqui a pouco começa a vender um agulheiro, daqui a pouco começa a vender tecido junto com essa agulha, daqui a pouco eles foram crescendo, começam e vão começar a ficar ricos. Só que era uma classe social que fica rica, mas não tem posse, não tem status. Então, essa burguesia ela não tinha terra, porque não derivava dos senhores feudais, ela precisava conquistar espaço. Ela apoia o rei para tomar as terras da Igreja Católica para ela tentar se apossar das terras. Era uma maneira de se apossar das terras. Então, ela passa a ter posse. Ela passa também a ter uma importância dentro do governo. As religiões protestantes também dão um fundamento religioso para essa nova classe social que estava meio que excluída desse contexto. Ela se sente representada, a burguesia. Na tela para vocês. O rei estava descontente com o casamento devido sua esposa ser de origem espanhola, e lembrando que a Inglaterra, Catarina de Aragão aqui, ó, os espanhóis estavam em briga com a Inglaterra, uma vez que a Inglaterra era inimiga da Espanha. E porque desejavam um herdeiro masculino, ela também não conseguia dar um herdeiro masculino. Henrique VIII pretendia se casar com Ana Bolena. Ana Bolena, que foi para a corte ser sua amante. E aí ele se apaixona por Ana Bolena e queria casar com Ana Bolena. E que Ana Bolena também não deu herdeiro homem. Vai nascer de Ana Bolena, vai nascer Elizabeth, que depois se torna Elizabeth I. Mas isso é uma outra história. Em 1529, pediu ao Papa para anular seu matrimônio com Catarina de Aragão, mas seu pedido foi negado pelo Papa. Aí ele diz, vai negar? 5 anos depois, em 1534, o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia,
pelo qual Henrique VIII tornava-se o chefe supremo da Igreja na Inglaterra, cujo culto não foi modificado, continuando o culto católico. Mas quem era o chefe era Henrique VIII. É criada, então, neste momento, a Igreja Anglicana. Mesma culto da Igreja Católica, só que com um líder diferente. Será que a Igreja aceitou isso tranquilamente? Não. A Igreja vai reagir, gente, no chamada Contra-Reforma. A Igreja Católica, a reação da Igreja contra os avanços do protestantismo vão ser chamado Contra-Reforma. E essa Contra-Reforma aqui, que nós vamos observar, ela vai ter um papel fundamental. Ela vai ter um papel fundamental. A Igreja, ela tenta ganhar espaço que tinha perdido. De que maneira vai ganhar espaço? Faz o Concílio de Trento, reativa o Tribunal da Inquisição, cria a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi aquela que veio nas grandes navegações, expandindo o cristianismo e o catolicismo por tudo quanto é canto. Se não fosse a vinda da Companhia de Jesus para a América, provavelmente o Brasil, nem parte da América do Sul, seria católico hoje. A gente poderia ser protestante, porque os Estados Unidos se tornou protestante. Vamos lá? Até. A reação da Igreja foi imediatamente punir aos rebeldes. Muita gente foi morta na fogueira, na esperança de que as ideias reformistas não se propagassem e o mundo cristão recuperasse a unidade perdida. Amplo movimento de moralização do clero e de reorganização da estrutura administrativa da Igreja, que ficou conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma. Era contra a Reforma Protestante, contra a Reforma Católica ou Reforma Católica. Então moralizou o clero, parou, o clero não vai mais casar, não vai mais ter filhos. Essa medida destacaram a aprovação da Ordem de Jesus, os jesuítas, a convocação do Concílio de Trento e o estabelecimento da Inquisição. Então, os jesuítas são criados, a Companhia de Jesus, lá Inácio de Loyola, que era um guerreiro, vai criar isso aí. O Concílio de Trento vai trazer alguns preceitos para a Igreja, trazer algumas orientações, e a Inquisição sendo... Vamos lá, vamos ver o Concílio de Trento. O que foi o Concílio de Trento e a Ordem dos Jesuítas? O que é o Concílio de Trento? O que é um concílio? A Igreja, ela se reúne numa grande reunião. Essa grande reunião lá, com a cúpula da Igreja, é chamada de concílio. E aqui foi um dos concílios mais importantes para a Igreja. Porque neste momento a Igreja... Opa, peraí, o que está acontecendo? Nós precisamos reagir a esse expansionismo. Senão a Igreja Católica naquele momento iria desaparecer. Porque nós temos a classe social, a burguesia surgindo, e a burguesia ela começou a apoiar a reforma protestante. O protestantismo vai crescendo, crescendo, crescendo. Só que o protestantismo, que começa com as igrejas protestantes iniciais, começou a ser pulverizado. Começou a surgir, tem os anabatistas, que já era um movimento que já cria a igreja batista, aí tem os protestantes, aí tem um calvinismo, tem um luteranismo, e começou a fragmentar. Hoje, todo momento aí está abrindo uma igreja nova, não é isso? Cada momento aí abre uma igreja nova. Você passa ali, olha, uma nova denominação religiosa, que hoje se abre à vontade. Naquele momento a igreja ela reagiu para que houvesse a unidade do catolicismo. Na tela para vocês entenderem melhor isso aí. Em 1545, o Papa Paulo III convocou um concílio, cujas reuniões foram realizadas na cidade de Trento, na Itália. O tal concílio apresentou medidas disciplinares eclesiásticas. Sobre a salvação humana, ele dizia que dependia da fé e das boas obras humanas. Então, tanto a fé quanto as boas obras era que dava a salvação, foi definida no concílio. A fonte da fé, o dogma religioso toma como fonte a Bíblia, cabendo quem? Apenas a igreja
da interpretação correta da Bíblia, não as pessoas comuns. O Papa reafirmava sua posição de sucessor de São Pedro, a quem Jesus Cristo confiou a constituição de sua igreja. Pedro, lembra daquela passagem? Pedro, desta pedra edificarei a minha igreja. Entregou a chave para São Pedro. A missa e a presença de Cristo, a igreja reafirmou que no ato da Eucaristia ocorria a presença real de Jesus no pão e no vinho. É chamada transmutação. Naquele momento que ele, na Igreja Católica, fala essa daqui é o corpo e o sangue, deixa de ser hóstia e deixa de ser vinho. Passa a ser o corpo e o sangue de Jesus Cristo ali, naquele momento. O concílio determinou a elaboração do catecismo como ponto fundamental da doutrina católica, a criação de seminários para a formação de sacerdotes e a manutenção do celibato sacerdotal, ou seja, os padres não podiam casar porque eles são celibatários, não podem ter relações sexuais, não podem casar. Isso daqui é o que foi definido no Concílio de Trento. Aí, a ordem jesuítas que são criadas, olha aí, os jesuítas aqui com os indígenas, pregando, catequizando, transformando os indígenas em cristãos. 1540, Paulo III aprovou a criação da Ordem dos Jesuítas, ou Companhia de Jesus, fundada pelo militar espanhol Inácio de Loyola. Esse militar, ele diz que iria cumprir uma promessa, iria criar a Ordem dos Jesuítas. A criação das escolas religiosas, a catequese dos não cristãos, com os jesuítas espalhados no continente recém-descoberto, eles levam a catequese para... E aí nós temos o retorno do Tribunal do Santo Ofício. Aí foi cruel. O Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição, levou várias pessoas para a fogueira. No ano de 1231, a Igreja Católica havia criado o Tribunal da Inquisição, que com o tempo reduziu suas atividades em diversos países. Aquele que foi criado lá, que nós já estudamos. Mas com o avanço do protestantismo, a Igreja reativou, em meados do século XVI, o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição. Essa passou a se encarregar e organizar uma lista de livros proibidos aos católicos, ou o Index Librorium Prohibitorium, os livros proibidos, que você não podia ler. Uma das primeiras reações dos livros proibidos foi publicada, uma das primeiras relações de livro proibido foi publicada em 1564, o Index Librorium Prohibitorum, a relação dos livros proibidos. E aí, para nós entendermos melhor essa aula, nós temos um material complementar que fala sobre reforma protestante e contra-reforma católica, tá bom? Aqui o site, o texto está aí para vocês entenderem. Alunos, a gente chega ao final dessa aula, mas nós vamos ter ainda a revisão e a atividade dela para a gente rever ela. A gente chega ao final dessa aula tentando compreender como se dá, em que momento se dá essa separação entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes que hoje temos tão forte e presente em tudo quanto é parte do mundo. E aqui em Rondônia, o protestantismo ele é muito forte. Chegamos ao final de mais uma aula, mas não sai daí não, porque na próxima aula lá, eu vou fazer a revisão com vocês e nós vamos resolver e debater as atividades dessa aula, tá bom? Conto com vocês na nossa próxima aula. Até lá.